externo. Agora, depois que eu Hola amigos, ¿cómo aumento están? Mi o ângulo nombre es José azimutal, Luis. aparece En 1, esta 2, oportunidad 3, 4, les 5, mostraré acá 6 pontos de equilíbrio. Ou un seja, análisis que aqui já estamos dá para gente realizando saber que a sobre un quantidade sistema de pontos de satelitales equilíbrio que existe no espaciales. sistema arqueado depende do quão arqueado ele está. Se ele não tiver muito, vai surgir 4 pontos de Mi equilíbrio nombre es José externo, Luis que é o que a gente Boyana. conhece nos Eh, problemas restritos esta clássicos de clase es telescópio. en portugués, Agora, se pero ele estaré tiver for analizando algunos arqueado, então vai puntos surgir en novos la pontos que de ellos equilíbrio que vienen antes não existiam. desarrollando, ¿ya? Y Tá? como Isso aí foi uma viene novidade realizando para a este estudio. gente. ¿Ok? E aí aqui é o Y no se caminho do olviden de ponto de suscribirse y equilíbrio certo apoyarme con su quando like, eu que mudo estaré muy agradecido. o meu arqueamento, né? Então os pontos que estão em Bien, vermelho aqui entonces inicialmente, observamos ahí o ângulo un azimutal que eu análisis que vienen chamei haciendo los é puntos de 0 equilibrio, graus, sistemas de e à medida que eu vou panoramas, aumentando, se ángulos, você ver, tóriques, o ponto de equilíbrio na sistemas de região A, vuelos ele anda nessa subaeroespaciales, sistemas direção, de o curvas, ponto de sistemas de equilíbrio B, movimiento, ele anda nessa etc. direção, que é um novo que surge. Esse é o E que eu chamei, Todo mas como dinámica ele está espacial. interno, eu não fiz análise nele. E o C caminha para baixo, à medida que eu aumento o arqueamento, e o dele caminha para cima. Tá bom? Então a gente vê mais ou menos o caminho dos pontos de equilíbrio à medida que eu mudo o Allí meu ângulo azimutal. yo creo que en la parte vertical y E aqui horizontal por debería colocar exemplo, vamos fazer uma análise desse ponto de equilíbrio aqui en B, ó. español, Esse ponto aqui, ó, B. o diré en Esse ponto de portugués, equilíbrio é o novo, vamos dizer assim, é o pero que bueno, surge no. acima do ângulo de arqueamento de 26 graus, tá bom? Abaixo de 26 ele não aparece. Mas quando eu arqueio acima de 26 graus, pode ver que ele aparece aqui o primeiro, ó, de cor azul, que é 30 graus aqui, ó, tá vendo? Aí ele surge. Então eu resolvi fazer uma análise não só dele, eu fiz todas as regiões, mas vou mostrar o resultado dele por ele ser um ponto de equilíbrio novo, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece com esse ponto de equilíbrio quando eu mudo a rotação do meu corpo, quando eu mudo o arqueamento e a razão de massa do sistema? Então, tá aqui ó, o movimento que ele faz no eixo X e no eixo Y, tá bom? Como ele anda assim que vocês viram, então ele tem um movimento no eixo X e tem um movimento sobe ou desce lá no eixo Y, tá? Essa linha preta aqui que eu desenhei só foi uma referência para a gente ver o comportamento, né, para melhor visualizar. Então, essa Ahí linha nos amarela presenta é o una quê? É o ângulo de simulación de arqueamento aqui, puntos ó, de mais ou equilibrio, menos 65 graus aqui, una ó. forma A linha tridimensional amarela aqui, esse amarelo dessa codificado de cor, de tá? un sistema. Então, quanto maior o valor de K, mais lento ele gira, tá bom? Então, você observa o quê? Quanto mais devagar ele está girando, o meu eixo X ele vai se afastando cada vez mais do centro de massa, vai indo para longe. Ou seja, quanto mais lento o asteroide gira, menor sua, vamos dizer, força centrífuga, eu tenho que deslocar ele distante do meu centro de massa, para que eu aumente minha força centrífuga. Que a força centrífuga depende da rotação e da distância, né? Então, se eu diminuo a rotação, eu tenho que aumentar a distância. Então, o resultado meio que faz sentido no eixo X. Él está E o eixo explicando Y, cómo você observa que é a mesma coisa aqui, ó. À medida que eu esas aumento o K, ele se posiciones afasta do centro de massa, ele disminuyen, vai se entonces deslocando están para relacionadas baixo, con no los caso, né? movimientos de Somando rotaciones de un valores cada sistema, por vez mais ejemplo, negativos do meu eixo un Y, sistema como tá? satélite, Ou por seja, ejemplo, aumentando a distância para para manter poder aquele mantener o equilíbrio entre a força en un centrífuga sistema e de a força equilibrio, dicen gravitacional, que dependen de que é a estos condição para o valores, surgimento de um ponto de ¿no? equilíbrio. Se Si es você aumenta a negativo, massa aqui, daqui é a massa do M3, tá bom? A massinha do meio, deixa eu ahí desenhar nos aqui habla de agora, la ver se eu posso. masa. M3 é essa aqui. Então, se você aumenta a massa dele, você consegue ver o comportamento aqui, ó, no eixo X, essa curvinha aqui preta, dá para observar bem. Né? Ele faz o quê? Ele vai se afastando no eixo X, vai ficando querendo ficar mais distante desse corpo e está aumentando a massa, então vamos ficar mais distante dele, tá? E no eixo Y também, né? À medida que eu aumento a massa aqui do meu corpo secundário, o meu eixo Y ele caminha aqui, ó, para descer cada vez mais, tá vendo? Então, dá para ter uma análise geral, qualitativa, analisando o Ahí efeito de está cada haciendo un parâmetro análisis desse em torno daquele ponto de de un equilíbrio. E, sistema. finalmente, quando você aumenta o ângulo azimutal, não é só você ver o qualificado de cor, é só você olhar a cor e você observa para que lado ele se Cualitativo, desloca. Né? À medida que eu vou subindo, né, ele vai seguir nesse caminho aqui, vai se considerando afastando no eixo todos esos X parámetros e importantes, subindo no eixo Y, né? Se ángulos, masas, aproximando do centro de posiciones, massa do eixo Y e se en base a afastando eso do nos eixo X. É só a notas gente observar aqui una as cores, ilustración né? de Aí eu cómo un fiz a mesma sistema análise para a região debería C, que é a região de baixo, tá? Aquele ponto de equilíbrio embaixo, e a comportarse. região D, que é o ponto de equilíbrio acima, tá joia?
E eles fazem mais sentido uma vez que eles andam linearmente, eles não andam num plano, né? Então aqui só são apenas o seu movimento no eixo Y, tá bom? São pontos de equilíbrio aqui o de cima e aqui é o ponto de equilíbrio de baixo, tá? Então faz sentido, à medida que eu aumento o grau de arqueamento na minha região C, tá? O que é que acontece? O meu corpo de baixo, né? Ele vai se deslocando cada vez mais para baixo, para o centro de massa do sistema ficar no centro de massa da origem do sistema de coordenada. Então, ele vai se deslocando para baixo, à medida que eu aumento o ângulo de No se arqueamento, e o meu olviden corpo que en vai este andando, canal assumindo estaremos valores analizando cada vez mais diferentes negativos do eixo Y. sistemas E o eixo Y, a mesma que coisa aqui, né, na região vienen D. À medida que eu aumento o grau de arqueamento, usando ele vai se ponencias deslocando para y cima, vai se haremos afastando, porque eu estou preguntas aproximando a borda dele, ó. Se eu vou aumentando o arqueamento, a borda vai interesantes, ficando mais junto, preguntas então ele vai donde los assumindo cada vez expositores valores mais puedan positivos. respondernos Então, y para através eso dessa me análise gustaría que qualitativa, a dejen gente pode sus entender a preguntas relação para que poder yo tem desses hacerles três llegar parâmetros, tá? No sistema de asteroide al ponente, arqueado, que só é possível, né? Só é possível graças ao modelo simplificado, a influência que eles têm na dinâmica dos meus pontos de equilíbrio, né? O que acontece com o ponto de equilíbrio, se vai surgir, se não vai, se vai ser mais estável ou não. Aqui é a diferença da estabilidade, tá? Só vou mostrar no ponto C, do ponto de equilíbrio que tem embaixo, mas eu fiz o ponto D também, tá? Mas segue o mesmo raciocínio. Então, a estabilidade do ponto de equilíbrio ele depende de 3 parâmetros, tá? Ele depende do K, depende do Mi e depende do aquí en Φ, esta parte tá nos bom? Então, muestra una estabilidad de un dependendo punto de das condições equilibrio. daquele sistema de Dice asteroide, que é depende de las possível saber se aquele condiciones ponto de equilíbrio vai ser estável ou de não, unidad, através da salida, análise qualitativa. Isso é o que é legal. Quando estabilidad, você considera o K igual a 1, por exemplo, e, sei lá, a razão de massa do sistema você analisou, estudou e viu que era mais ou menos 0,2. E ele não é tão arqueado assim, vamos supor que ele tem 5 graus de arqueamento, então, aquele ponto de equilíbrio você está nessa região aqui, ó. Então, região instável, aquele ponto de equilíbrio ele é instável, tá? Agora, vamos supor que ele tem a mesma massa, mas ele é bem arqueado, ele tem um arqueamento de 16 graus, mais ou menos, por aqui, tá? Então, você vê que aquele mesmo ponto de equilíbrio, só que agora ele vai ser estável. Então, a estabilidade depende desses 3 parâmetros. E à medida que eu aumento o K, a região aumenta de estabilidade. Se você ver, essa linha aqui é a fronteira, a gente chama de transição de estabilidade, tá? Essas linhas vermelhas nessa figura 1, azul na figura 2, é a transição, onde ocorre a mudança de estabilidade, aquela condição para eu ter aquela estabilidade. Então, você vê que essa aqui começa mais ou menos aqui, ó, de, sei lá, vou chutar, 19 graus. Se eu aumento o K, ó, diminui a rotação dele, aqui passa a ser o quê? Quase 25 graus praticamente. Ou seja, um arqueamento maior, uma região maior. Se eu aumento mais ainda o K, eu chego quase em 30. Ó. Se o K é maior ainda, ou seja, está girando bem devagarinho, eu chego em 30 aqui, graus de arqueamento. Ou seja, essa região que possibilita as órbitas, os pontos de equilíbrio estáveis é maior, depende do K, tá bom? Aí eu peguei 4 asteroides reais, né, onde foi estimado essas propriedades deles e calculei para ver se batia com toda essa parte qualitativa que eu fiz, tá? Então peguei esses 4 en asteroides esta parte reais, não nos vou habla mostrar sobre la todos, aplicación en mas sistemas de Phobos, por asteroides exemplo, o K reales. dele calculado foi esse, o Mi desse calculado foi Bien, esse vamos e a o Φ tomar desse algunos foi puntos de esse. aquí Então, para hacer peraí, unas aquele ponto de preguntas. equilíbrio do Phobos é estável ou não? Então, basta você ver aqui a tabelinha, ele está dentro dessa região, está no limite ali, ó. Se ele começar a girar mais lento do que ele está, esse ponto que é estável passa a ser instável, tá? Ou se ele girar mais rápido do que está, né? Então, você vê que a região é bem grande do Phobos, uma vez que o K dele é muito elevado, ó. Ahí nos habla de un Tá joia? satélite Então, eu peguei o outro aqui, ó, Phobos, por do ejemplo, Eros e do Ida, por exemplo. Você un vê que o asteroide K de dele é muito 400, pequeno. 300 euros, Então, a 400 por região de el 3 estabilidade dele IDA, é por muito ejemplo. pequena para o ponto de Nos equilíbrio hablan de los LC e asteroides. LD, que você pode pensar que é o L4 Esto e es L5 interesante. do problema de 3 corpos. E aqui, ó, onde eles se encontram. Então, aqueles pontos de equilíbrio são instáveis, né? O L4 e L5 do asteroide Eros. Nos habla que E sus realmente, puntos se de você for ver na equilibrio son literatura, no inestables modelo mais de estos preciso, asteroides. como determinar que eles são instáveis. E, por fim, né, o último capítulo da minha tese é um capítulo que eu usei o modelo do tripolo novamente, só que agora eu construí o modelo tridimensional, ou seja, eu quis variar
os parâmetros não só no plano x, y, mas no eixo z também, tá joia? Então, aqui está mais ou menos a figurinha, né, no tridimensional, vocês podem ver aqui. E aqui é a posição dos meus corpos, né, que a gente obteve através de dedução matemática, tá? A posição dos meus corpos mais massivos, no caso, M1, M3 e M2, tá? Só que agora eles podem estar num espaço tridimensional. Então, eu queria agora validar esse modelo. Eu não queria estudar mais os parâmetros, eu quero validar, eu quero ver se esse modelo é bom, se vale a pena fazer um estudo considerando um tripolo tridimensional, tá bom? Então, eu considerei alguns parâmetros de cada Aquí novo muestra que está ecuaciones de movimiento em del contato com sistema a de referencia girante. dele, minha razão de massa do meu sistema, a distância entre os corpos Aí chama nos de L, então mostra existem um vários modelo parâmetros do que sistema eu tenho que dinâmico. procurar. Ou seja, como determinar esses parâmetros a partir de um sistema real. Eu tenho um sistema real e quero saber quais os melhores parâmetros que se adequam a esse sistema, para poder ter um modelo simples, para poder fazer simulações de computação numéricas mais rápidas, de menos tempo, menos esforço computacional, para ter, vamos supor, uma análise preliminar da missão espacial. Então, é bom ter um modelo mais simplificado, que reproduza, vamos dizer assim, bem os resultados do sistema real, tá? Então, aqui está toda a equação matemática realizada, né? Eu fiz toda a minha análise considerando o sistema inercial, tá? Aqui eu considerei o efeito da gravidade do Sol e da pressão da radiação do Sol também. Tá? E como é que eu estimo esses parâmetros agora? O próximo passo é esse. Como saber qual é o parâmetro de cada corpo que eu estou estudando? Estou estudando o asteroide Eris, por exemplo. Como eu tenho que saber quais são os principais parâmetros? Qual é o φ para ele no meu modelo tridimensional? Qual é o QC do meu modelo tridimensional? Qual é o L, a haste, né, o comprimento? Qual a rotação dele? Qual é a massa que ele tem que ter? Então, com o que eu fui comparar para determinar esses parâmetros? Fui comparar com o modelo de alta fidelidade, que é o modelo do poliedro, tá? Então, o que é que eu faço? Eu tenho os Parece que ele pontos de está equilíbrio no trabajando en un modelo poliedro, sistema por exemplo, tenho esses. considerando E varias eu quero o quê? variables Quero que a posição do meu ponto de y es por equilíbrio no eso que las sistema ecuaciones son un tridimensional do meu poco tripolo gigantescas. coincida com o ponto de equilíbrio no meu sistema poliédrico. Se coincidir ou ficar muito próximo, não vai coincidir nunca, porque são modelos diferentes. Mas se ficar muito Mira qué próximos, interesante eu vou saber os parâmetros esos que se encaixam parámetros ali. que se encuentran Então, dentro de aqui, este ó, é o sistema. ponto de equilíbrio. Un Né? O que é que eu sistema, faço? Eu substituo valores aqui, ese ó, me se, parece se o ângulo azimutal un, fosse esse, se o ângulo tridimensional como fosse esse, se o comprimento fosse esse, se o K fosse esse, se o Mi resultante, algo fosse así. esse, onde está meu ponto de equilíbrio? Aí eu acho, boto aqui, ó, certo? E Dice que comparo com eso o ponto de significa, esa equilíbrio do modelo flecha poliédrico. significa que es un O que é que punto eu de quero? Eu quero equilibrio de minimizar essa de este sistema. diferença. Você vê que é uma diferença. Tornar ela o mínimo possível, tá? Então, se eu achar o mínimo possível, otimizar isso para que essa diferença entre esses pontos de equilíbrio coincidim, eu Parece tenho os que ya está parâmetros ideiais para cansado aquele de sistema. Então, através da otimização, eu fui capaz de estabelecer esses critérios e determinar os parâmetros no meu modelo tridimensional. Então, tá aqui, ó, dos asteroides que eu analisei, tá bom? Eu analisei esse asteroide, que ele é arqueado, esse que é arqueado, esse. E estimei os parâmetros no modelo tridimensional e também no modelo bidimensional, para saber qual é o melhor também, né? E você vê que eu fiz uma comparação aqui com o modelo do poliedro, tá bom? Se eu considerar o Ida, por exemplo, o asteroide Ida, como um ponto de massa, o erro relativo a essa região vermelha aí, ó. Tá? Essa linha preta aqui na vertical, ela é a superfície do asteroide. Para a esquerda dessa linha, eu estou dentro do asteroide, não tem sentido físico nenhum. Para a direita é onde eu estou, onde a nave pode ficar, né? Então você vê que o erro relativo, quando eu considero um ponto de massa muito próximo da superfície do asteroide, é grande, ó. Toda essa região vermelha. Quando eu considero um modelo do tripolo, né, ajustando aqueles parâmetros que eu falei para vocês, bidimensional, o erro diminui. Você vê que essa região verde aqui, puntos vamos de olhar só para o lado masa, direito, el tá? azul dice Mas que quando eu es considero un tridimensional aqui, ó, que é essa linha azul, un o erro modelo cai muito, então eu trípode, consigo... Olha, eu estou bem trípode, perto do asteroide aqui, ó, el cerca de, verde sei es un lá, modelo 10 trípode quilômetros da 2D, superfície, 5 quilômetros 3D, da superfície,
E o erro relativo é muito Los rojos son pequeno puntos de em más. relação ao modelo de alta fidelidade. Então, é possível fazer simulações numéricas muito próximas do asteroide utilizando esse modelo tridimensional, o que vai levar muito tempo e esforço computacional. Então, é um modelo que vale a pena a gente usar, tá bom? Para a gente ter, pelo menos, uma análise preliminar do que a gente pode encontrar. Então, baseado nisso, eu usei esse modelo tridimensional para encontrar a grade de condição inicial, ou seja, qual é a região que as órbitas sobrevivem em torno desses asteroides agora. Vamos fazer a simulação. Agora que a gente achou o modelo, agora que a gente achou os parâmetros certos, vamos realizar a simulação, vamos ver se é rápido mesmo. E realmente foi bem mais rápido que o modelo poliédrico. E aí eu variei de novo o semi-eixo maior e a excentricidade e fui buscar que órbita sobrevive ou não sobrevive em torno do sistema real agora, tá? Então, aqui é o mesmo esquema que eu tinha feito, né, anteriormente, que eu mostrei a Ahí vocês, né, presenté unas considerando a simulaciones pressão también de la presión de do Sol. radiación solar, por Só que agora eu ejemplo, tenho um modelo só tridimensional, tá y bom? con Tá? relación Aqui é del um movimiento del asteroide Sol. e aqui é a minha espaçonave que eu vou lançar ela a partir Un daqui. asteroide, una E aqui eu estacionave. estou mostrando o Eso resultado para esse me asteroide aqui. Tá? Eu interesaba fiz porque para esto outros, quiero mas eu hacer estou un destacando só esse, mas o doctorado en YouTube esto que voy a encontra realizar. Pero bueno, resultados paso muy rápido. semelhantes, tá? Então, órbitas diretas, nós encontramos regiões aqui, ó, que sobrevivem por muito tempo de integração. Aqui eu botei o tempo já em dias, 200 dias, tá? E as órbitas retrógradas, elas sobrevivem bem mais, ó. Ó, quanta região em vermelha sobrevive em torno desse sistema aí, nas órbitas retrógradas, tá? As órbitas diretas é só uma pequena região aqui, se você observar, uma região muito pequena que sobrevive. E se você for pesquisar na internet, a Ida tem uma lua, tem uma companheira. E é justamente nessa região que essa companheira está. É na região que as órbitas sobrevivem. Então, você vê que esse modelo ele é válido para estimar, fazer uma análise inicial. Ou seja, você não deve colocar uma espaçonave nessa região aqui, porque provavelmente vai ter uma partícula ali. E, de fato, tem. Ida tem uma companheira que está exatamente mais ou menos a 90 quilômetros distante dela, que é justamente essa região aqui. Tá? Aqui é a conclusão, né, alguns resultados que eu tive, que eu fui mencionando para vocês no decorrer da apresentação, tá bom? Então, a gente viu a importância de usar modelos simplificados, a gente viu a influência dele nas órbitas, na estabilidade das órbitas planares, na estabilidade das órbitas halo, tá? A gente viu a influência do alongamento também nas energias do sistema. Na verdade, eu nem mencionei isso. Sobre o tripolo, a gente viu o surgimento de novos pontos de equilíbrio quando eu aumento o ângulo azimutal, quando eu mudo a razão de massa. Isso influencia também na estabilidade dos pontos de equilíbrio. Vimos que a pressão da radiação solar influencia muito na dinâmica, né? Consegue expulsar órbitas que antes existiam, não existem mais, né? A pressão da radiação solar expulsa aquelas órbitas. Enfim, alguma referência que eu usei para utilizar o meu trabalho. Aí, obrigado por ter me escutado. Beleza, Leonardo. Apresentou super bem, passou um pouco do tempo, mas não escandalosamente muito. Deve ter passado uns 8 minutos, mais ou menos. Aí é normal. Bom, eu vou deixar aberto. Como eu tenho a banca para fazer pergunta na sexta, eu vou deixar aberto para os demais aí, se quiserem perguntar alguma coisa. Bom, eu tenho algum comentário sobre a apresentação. À vontade. A primeira, parabéns pela apresentação. Bom, você tem resultado bom, mas vamos começar no começo. Esse do binary que você começou. Você pode mostrar a apresentação? Esse aqui? Sim. A primeira ponto que veio girar a pergunta, você considerou o ponto secundário como 2 pontos? Isso. E primeiro como ponto do mais. Isso. A pergunta por que isso? Por exemplo, tem algum sistema, por exemplo, Cleopatra. Cleopatra ela tem 2 luas. O corpo central ele é muito mais alugado. Sim. Então, estuda a alugação do corpo central muito mais importante que estuda a alugação do corpo secundário. Entendi. Esse é a primeira retorno do seu trabalho, eu contei isso. Esse vai gerar um problema muito grande aqui. Certo. Outra coisa, o arqueado, a palavra que você usa convex em lugar do arqueado.
porque o arqueado não é muito usado desse área. E, na verdade, não gostei do parte que você explicou o ponto de equilíbrio. Estudo do ponto de equilíbrio, porque eu acho que você tem um resultado muito mais importante que concentrar. Especialmente esse de vídeo área, e eu não gostei muito, não. Você tem o resultado mais importante, o resultado sobre a aplicação real do sistema do Treblo. E também para fluxo lógico, eu acho que você começa com validação do modelo, porque aqui você explica tudo, a validação fica no final. Sim. Na minha opinião, a validação do modelo fica ao começo, depois você vai estudar. Em um lugar do colocou esse muito estudo sobre ponto de equilíbrio, melhor colocou a aplicação real do sistema. Aí dice que não lhe gostou. Porque o que você apresentou, na verdade, bem comum. O ponto de equilíbrio depende da velocidade da rotação do corpo central e depende do shape. Porque tem alguma asteroide tipo Bennu, por exemplo. Ele tem 8 pontos de massa, 8 pontos de equilíbrio. E outro tem 4, outro tem 5, então depende do shape. Bom, essa é a minha opinião. Certo, Joia. Obrigado, Safwan, pelos comentários. A escolha desse modelo aqui tem razão de ser, né? Porque se eu só tenho aqui, pronto, essa figura aqui mostra bem. Os asteroides do tipo A, né? Que foi o que eu meio que me baseei para estudar. O corpo primário, o corpo principal, tá mais massivo, ele se assemelha com a esfera, tá? Ele é mais macio, por isso mais macio, ele se assemelha com a esfera. Claro, existem outros tipos de asteroides, né? Tipo B, que se encaixa nessa classe, tipo E, enfim. Então, me baseei no tipo A, e nesse tipo A, no sistema binário tipo A, a maioria são síncronos. Desses síncronos, a maioria, o secundário é alongado, tem um movimento síncrono, e o primário, ele tem uma rápida rotação, mas ele se assemelha a uma esfera. Então, eu considerei um ponto de massa como primeira aproximação. Apresenta um exemplo real, então. Apresenta um exemplo real, tipo, esse sistema, porque esse, não sei, o pergunta, por que o secundário fica considerando uma alugação do secundário no primeiro? Porque o asteroide, ele é regular, não tem asteroide esfera. Sim. Isso é um pouco, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise para pousar no asteroide, concordo, a gente tem que considerar... Não, nesse jeito, nesse do pousar, do colisão, não pode estudar só o sistema, não. Isso. Porque só o sistema fica longe da superfície. Isso. Então, se você se afasta dele, né, por primeira aproximação, você está estudando uma análise dinâmica distante, por isso que eu fui no ponto L1, que é o ponto mais distante do meu corpo primário. Se você está distante dele, então vamos dizer assim, a espaçonave não enxerga, entre aspas, essa irregularidade. Entende? Tipo aqui, ó, deixa eu te mostrar essa figura aqui. Ela mostra bem isso aqui. Ó. Nos dice de que, bueno... Distante, por exemplo, estou fazendo análise a mais ou menos, nesse caso aqui, 80 quilômetros, vai. Considerar o ponto de massa, considerar o tripolo bidimensional, dá no mesmo, né? A análise vai ser a mesma. Então, se eu estou muito próximo, joia, essa não é todo asteroide, ele é irregular, mas se eu estou tão distante dele, dependendo de onde eu estou, onde é a fronteira, né? Dependendo de onde se encontra a fronteira. Mas eu posso assumir como ponto de massa como primeira aproximação, uma vez que eu não estou indo lá pousar, estou fazendo uma análise um pouco distante dele. Estou referindo a uma pergunta que pode gerar do banca, só isso. Então, é ótima pergunta. Não, ótimas perguntas e ótimos comentários. Eu estava esperando ver você responder, eu ia responder nessa linha também. Esse modelo ele é útil quando você está mais ou menos perto do outro corpo. Quando você está muito perto, também não. Quando você está muito longe, também não. Eu acho que essa é a utilidade. Agora, o comentário que o Safwan colocou de que é melhor primeiro validar e depois colocar, sem dúvida nenhuma. Acho que vale a pena você trocar as transparências aí. Certo. Vou até anotar aqui. E o que o Léo fez tem bastante na literatura, esse tipo de aproximação de considerar o maior como esférico e o segundo como alongado.
Um exemplo, por exemplo, é o 1999 KW4. Tem vários estudos mais focados em astrodinâmica, não em astronomia, que faz esse tipo de aproximação também. Perfeito. Marca esse também para apresentar, então, porque esse é interessante para mostrar. Sem dúvida, coloca esse como exemplo. Mas é essencialmente isso, depende do asteroide, né? Alguns asteroides se encaixam bem nesse modelo, outros não. E para você estudar mais ou menos perto do segundo corpo, ele vai ver o outro como um ponto de massa, como você falou. Acho que a melhor resposta é essa. Certo. Só uma observação, gostei da tua apresentação, bastante resultado. Só, indo nessa linha aí, só lembrar, se considerar o achatamento do primário, muda os pontos de equilíbrio, né? Sim. Muda bastante, certo? Muda o equilíbrio, Então, observação. Mais perguntas? Oi, Leandro, tudo bem? Oi, tudo bom? Parabéns pela apresentação. É até uma alegria da minha parte, porque foi você que me ensinou um pouco disso para depois eu fazer meu mestrado, né? E essa é a apresentação que você vai fazer na sexta-feira, né? Isso. Se você me permite, não me interprete como sendo um chato, só vai no slide 3, por favor. Aqui? Isso. Esse porquê ele é separado. Não me interprete, por favor, como um chato, mas é que se tiver alguém chato, muito chato na apresentação, poderia fazer uma observação nesse sentido. Não se aperreia com isso, não. Eu estou aqui para aprender, tá bom? Enquanto puder me ajudar aí, vai ser super bem-vindo, tá bom? Tudo bem. Essa é a hora que nós precisamos de chatos. Leonardo, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, né? É realmente muito bom, excelente. Aproveitando esse slide, né? Uma curiosidade é a questão da mineração, né? Como é muito difícil, né? Pousar uma nave em um asteroide e manter ele lá, por exemplo, né? Você tem alguma informação sobre como é que está isso para a questão da mineração? Como é que eles pretendem ainda viabilizar essa mineração? Vai acompanhar o asteroide, vai ficar ali do ladinho? Como é que vai fazer? Olha, eu não vi a fundo sobre esse assunto. Eu li um pouco, tá? Posso até dizer algumas coisas, alguém pode me corrigir, mas esse projeto ainda está, né? Tem várias empresas que querem fazer isso, e eles estão pensando uma técnica, né? Eu li um artigo que dizia uma técnica para fazer isso, que era uma técnica de rover, alguma coisa assim, que você paira sobre o corpo, né? Inicialmente você paira, você não chega pousando, você vai pairar, o ideal é um ponto de equilíbrio, né? Também. E aí você vai passar dias ali analisando o melhor local para o pouso, né? Porque a gente viu na sonda Philly que eles foram pousar, mas na verdade o corpo não era exatamente como eles pensaram que era, e eles não conseguiram, não aconteceu como eles queriam, né? Então meio que perdeu toda a missão. O cara aproveitou uma parte, mas perdeu toda. Então eles querem, primeiro, a ideia, pelo menos a sugestão do artigo, é se aproximar, ficar pairando, olhar a superfície, analisar, a gente vai pousar onde? Tá, ali é o melhor, vamos descer. Só que a parte técnica, a parte da engenharia, como fazer isso, eu não vi, não. Certo. Ok, obrigado. Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Olá, chefe. Professor, boa tarde. Parabéns. Boa tarde, tudo bem? Ok, parabéns, Renata, por essa apresentação. Minha consulta é sobre você falar sobre em alguns pontos os asteroides são inestáveis, certo? Então, você que métodos já aplica aí para estabilizar? Parece que essa parte não entendeu muito. Que método eu utilizo para encontrar a estabilidade? Para estabilizar. Você fala uma parte que os pontos, em alguns pontos, eles são inestáveis. Tá, deixa eu... Essa figura aqui? Não. Ou não? Seria mais arriba. Eu acho que é dos autovalores, Leonardo. Tá, joia. Sim, deixa eu botar os autovalores. Aqui. Isso.
Tá. Como eu encontro isso? Sí, exactamente. Isso. Como Tá. você Joia. Eu calcula vou... essa parte? Tá. A primeira coisa que eu faço é o quê? É linearizar a equação do movimento, né? A equação do movimento, ela está... Posso mostrar na tese que está, inclusive, melhor. Mas eu pego a equação do movimento, pode pensar no problema restrito telescópico, e linearizo, tá? Linearizo ela. Só que eu linearizo em cima do ponto de equilíbrio, ou seja, toda a condição necessária não está no centro de massa do sistema, está lá no ponto de equilíbrio. Então, já pensei, a origem do meu sistema cartesiano está em cima do meu ponto de equilíbrio. E agora eu vou perturbar ela um pouquinho, vou deslocar ela um pouquinho daquele ponto de equilíbrio. Vou pegar a partícula e deslocar um pouquinho. Então, eu tenho a equação linearizada no ponto de equilíbrio e desloco. Com isso, eu vou conseguir encontrar, né, montar uma matriz para encontrar os altos valores, né, através do determinante. Então, eu encontro altos valores, altos vetores, e isso vai te dar justamente essa informação aqui, esses lambdas. É justamente... Deixa eu descrever. Esses lambdas são os altos valores da minha equação do movimento linearizada em cima do ponto de equilíbrio, quando eu perturbo ela um pouquinho ali. Perturbei, o que é que vai acontecer? Então, acontecem esses valores que eles fornecem essa informação. Esclareceu ou não? Ok, obrigado. Obrigado. Nada. Parabéns. Só uma coisa curiosa é que você faz a busca pelo ponto de equilíbrio, né, para colocar a nave nesse ponto de equilíbrio, mas assim, um ponto de equilíbrio que fica lá o tempo todo na integração, por exemplo, não é bom você colocar a nave lá, né, como você falou, porque pode ter objetos lá, né, uma lua, alguma coisa assim, né? Uhum. Sim, isso é curioso. Teria que fazer um mapeamento alternativo, né, para ver se tem isso, né? Então, normalmente os pontos de equilíbrio na vizinhança dele é instável, muito instável naquela outra. Nós vamos passar a ser estável só quando a gente encontra uma amplitude muito grande. Só que mesmo assim, eu acho que dificilmente é possível manter com todas as perturbações. Né? Ela pode ficar lá um tempinho e depois escapar. Quando você inclui as perturbações. Então, o ponto de equilíbrio é muito sensível, né, na vizinhança dele. Como vimos, él estabiliza por encontrando estos autovalores por relaciones longitudinales. ¿Más preguntas? Pues ahí entonces él nos explica que, bueno, elige un punto. Legal, Leonardo. Por eso es que ese punto de equilibrio, por eso es que él intentaba aplicar esa parte. Tá, Gilberto, aqui. Obrigado. Serviu hoje para isso, né? Vou conseguir cortar. Vou ensaiar. Tenho mais 5 dias para ensaiar e vou cortar um monte de coisa agora. Desculpa, foi aqui, vou te falar. Não, eu só ia falar que tá tudo certo. Não, eu vou perguntar se a apresentação ao público pode assistir ou não. Pode. É só é público. Na hora que rolar o link, precisa só lembrar de mandar. Eu não sei quem que tá fazendo isso. Quem vai fazer esse link? Eu posso fazer, eu só tenho uma dúvida, porque o Google Meet eu acho que está limitado 1 hora, não sei se... Não, ele está limitado 1 hora, se você fizer individualmente, eu também. Então, como eu vou estar na banca, eu gero o link e mando. Isso. Pronto, Diogo... Aí manda para o Safan também. Tá. Se mandar no Por grupo, favor, obrigado. Mas concentra no resultado desse artigo que publicou no Monthly Notes. O resultado muito bom. Você apresentou aqui, tipo, 2 minutos esse resultado. Esse é mais importante que o ponto de equilíbrio que você explicou aqui. Joia, Safon. Obrigado. Eu vou inverter essas ordens e vou enfatizar mais nessa explicação aqui tridimensional. Pode deixar. Certo. Beleza. Então, vamos para o próximo. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado. Acho que o Jackson é o próximo, né? Jackson? Sim. Fica à vontade aí. Entonces, aquí ya terminó la primera participación y pues vamos a dejar también que el siguiente participante vaya a presentar un trabajo. Só vai ser meio difícil porque Jackson mora próximo à avenida e é o maior barulho aí. Y bueno, también me gustaría fica muito ruim, te interrompo. Más adelante para yo poder recopilar y poder hacer. Boa tarde a todos. Deixa eu só me enquadrar aqui. Todos já visualizam? Okay. Entonces, sim.
Até então. Boa tarde a todos, eu sou Jackson Santos Lima e irei apresentar aqui alguns resultados do nosso grupo de pesquisa, incluindo o DCC, sob orientação do professor Jean Paulo dos Santos Carvalho. Es una presentación bastante Inicialmente, dinámica que mira, ustedes ven la presentación. E já En la presentación se ve que todos los resumo los para o autores cinema vienen aqui aprovado, movidos y que é sobre a ressonância de direção na órbita baixa da Terra. Nessa primeira figura, nós podemos observar uma representação dos detritos maiores que 1 milímetro que existem na órbita baixa. Como podemos observar, existe uma quantidade absurda entre detritos e satélites. A maior parte é composta por detritos. Eu faço parte do grupo de Matemática Aplicada à Engenharia, aqui na UFRB, que é coordenado pelo professor Jean Paulo, há cerca de mais de 3 anos já. Então, desde o início da exploração espacial, sempre existiu mais detritos espaciais do que satélites operacionais no espaço, pois há um tempo atrás não havia uma preocupação em trazer de volta estágios de foguetes e não existia uma preocupação com a questão dos prejuízos que esses objetos poderiam causar a longo prazo no ambiente espacial. Nessa imagem, nós podemos observar o crescimento no número de objetos em órbita da Terra, para todas as órbitas, e apenas nessa cor azul escura são os objetos operacionais. Como podemos observar, a maior parte desses objetos são o que chamamos de lixo espacial, ou detritos espaciais. E quais são as causas desse problema? A ampliação no uso das órbitas, o crescimento no número de missões e até mesmo a fragmentação desses objetos, a partir de colisões, explosões desses estágios de foguetes e colisões também que já ocorreram com satélites ativos, colidindo com objetos não operacionais, o que gera um maior número de fragmentos que também são bastante perigosos para missões espaciais e para satélites. Temos aqui uma representação dos objetos na órbita baixa da Terra, entre satélites e objetos não operacionais. Temos também aqui uma representação de uma colisão de um pequeno detrito espacial em um módulo solar de um satélite, o que faz com que esse satélite deixe de ser operacional. E quais são as consequências? Foi postulado em 1978 o chamado efeito Kessler, que é um fenômeno que diz que o acúmulo desses objetos no espaço, em órbita da Terra, pode gerar nuvens de detritos que inutilizaria órbitas e destruiria satélites nessa região, com isso comprometendo as futuras missões espaciais. Nessa primeira parte do trabalho, iremos nos concentrar na órbita baixa da Terra, conhecida como LEO, e no TCC, e na parte final iremos nos concentrar na órbita geoestacionária, que é uma órbita que fica no plano do Equador. Existem outros tipos de órbita, como, por exemplo, essa órbita mais excêntrica. Nessa imagem, nós podemos ver um dano que foi causado por um pequeno detrito espacial no braço robótico da Estação Espacial Internacional. E fazer um reparo desse dano pode gerar um custo milionário às agências. Dessa forma, nessa primeira parte, iremos propor uma forma de solucionar esse problema utilizando as perturbações naturais que existem em órbita da Terra.
que é Bueno, o efeito de ressonância de para hacer advecção. un breve resumen, lo que A ressonância de advecção é viene representada comentando es sobre pela las letra cláusulas grega espaciales, psi, algunas que é colisiones y igual algunos à taxa de problemas que variação da pueden longitude do originar modo ascendente, en el espacio. mais a taxa de variação do Para argumento do ello, perigeu, menos para poder a hacer variação una da longitude estabilización média y do buscar Sol. una alternativa de soluciones, E a también soma es dessas bueno usar algunos equações, modelos, em certo como son las momento da resonancias que integração podemos tener numérica, dentro de ahí. ela Y para ello aquí se presenta iguala a el zero, Dr. Jackson fazendo Lima, com que a equação vá para o infinito. Isso causa um efeito físico presenta que chamamos de modelo. ressonância de advecção. Nesse trabalho, utilizamos o potencial perturbador em média simples da pressão de radiação solar, que é dada por essa equação. Também utilizamos o potencial devido ao achatamento da Terra, conhecido como J2, que é dado por essa equação em média simples. Então, o nosso potencial perturbador desse nosso sistema é dado pela soma desses dois potenciais, que aplicado nas equações planetárias de Lagrange, nós obtemos essas taxas de variação. A soma delas nos dá aquelas taxas de variação da primeira equação da ressonância de advecção. Dessa forma, isolando o semi-eixo maior naquela equação da ressonância de advecção, nós obtemos essa imagem, onde nós podemos observar que existe uma região, nessa região conhecida como, que nós chamamos de corredores de ressonância, que são combinações de semi-eixo maior e inclinação que provocam um grande crescimento na excentricidade. E existem também essas outras regiões de pico, onde temos órbitas em equilíbrio, que chamamos de órbitas congeladas. Essa figura foi gerada para uma área-massa 1, que é a área-massa de uma pequena vela solar. Aí habla de órbita congelada, ou diferentes órbitas. Isolando também, utilizando o semi-eixo maior encontrado nessa figura, e isolando a excentricidade na equação da ressonância de advecção, nós obtemos também essa imagem da excentricidade versus a inclinação da órbita. Hoje nós podemos observar que para duas inclinações, aproximadamente 38 graus e aproximadamente 112 graus, a excentricidade ela cresce de maneira significativa. Para as demais inclinações, a excentricidade se mantém estável. Dessa forma, utilizando esses parâmetros, utilizando o parâmetro de 38 graus para a inclinação e com área-massa 1, é feita a integração numérica, onde nós estudamos o comportamento da excentricidade através do tempo. E nós podemos observar que em cerca de 6,5 anos, esse objeto atinge o máximo da excentricidade. Já quando se trata de um objeto com uma área-massa típica de um satélite comum, a gente pode observar que não ocorre uma variação significativa na excentricidade. A variação ela ocorre apenas na terceira casa decimal. Dessa forma também é gerada uma figura da posição do perigeu através do tempo para uma área-massa 1, onde nós podemos observar que em cerca de 4,7 anos, esse satélite atinge a posição do perigeu desse objeto, atinge a altitude da superfície da Terra. Já quando se trata de um satélite com área-massa típica, a gente vê que não ocorre uma variação significativa na posição do perigeu. Ele se mantém estável. Dessa forma, nós podemos concluir que a excentricidade da órbita é perturbada pela ressonância de advecção. Isso causa um aumento na excentricidade, que faz com que esse satélite se aproxime cada vez mais do planeta, por conta desse achatamento na órbita do objeto. Dessa forma, é possível provocar a reentrada desse detrito no planeta. E foi visto também que a pressão de radiação solar potencializa esse efeito para objetos com uma grande razão área-massa, com área-massa maior do que a de um satélite típico. Podemos utilizar esse efeito de ressonância para provocar a reentrada de satélites no final da sua vida útil, acoplando uma pequena vela solar
e utilizando esse efeito natural, colocando o satélite, adequando o satélite a esses parâmetros para fazer com que o satélite reentre na atmosfera. Esse efeito se mostra promissor para a órbita baixa da Terra. Temos nossas referências, e nessa parte eu iria apresentar alguns resultados do meu TCC, que foi defendido no ano de 2019, no final de 2019, sob a orientação também do professor Jean Paulo dos Santos Carvalho. Esse trabalho é intitulado Uso da tecnologia da vela solar das perturbações orbitais naturais para a remoção de detritos espaciais. A ideia central desse trabalho foi considerar o acoplamento de uma vela solar em um detrito espacial para que as perturbações naturais possam fazer com que esses objetos variem de forma que ocorra a reentrada desse objeto mais rápida que o decaimento natural, que seria de milhares de anos. Dessa forma, nós utilizamos nesse trabalho o conceito de vela solar, que é um objeto com uma grande área em relação à sua massa, Bueno, e esta parte ele ya está hablando se sobre movimenta lo que a partir ya sobre detritos espaciais, que são da pressão de radiação solar incidindo sobre a descrevendo lo que superfície são dessa as vela. velas solares. Nesse trabalho, utilizamos outra equação para a pressão de radiação solar. Utilizamos também o efeito do achatamento da Terra, conhecido como efeito J2. E também é utilizado, considerando nesse trabalho, as perturbações devido ao terceiro corpo, devido ao Sol e à Lua, que vamos chamar de PTC. Assim, o nosso potencial perturbador desse trabalho é dado pela soma dessas três perturbações, que são aplicadas nas equações planetárias de Lagrange, onde nós obtemos as taxas de variação dos parâmetros orbitais. Dessa forma, nessa parte, nós utilizando essas perturbações, vamos estudar como essas perturbações influenciam a dinâmica de um detrito chamado detrito S, que é um detrito sugerido nesse trabalho, que se localiza em uma órbita geoestacionária. Aqui nós temos os parâmetros orbitais do detrito S e também os parâmetros orbitais de mais 3 detritos, que são detritos reais, localizados na órbita geoestacionária, que diferem apenas, basicamente, pela sua inclinação, que é um pouco diferente. Vamos nos concentrar nessa apresentação no Titan 3C-AE, no Titan 3C-AG e no LU-CH-G. Agora nós estamos E para o estudo das perturbações, utilizamos o detrito S. Dados. Nessas primeiras figuras, nós temos a excentricidade através do tempo, considerando na figura A apenas a pressão de radiação solar, e as cores mostram a variação na área massa do objeto. Na cor vermelha, temos a área massa de um satélite típico. Dessa forma, como podemos observar, a excentricidade, ela cresce muito rápido, ela cresce significativamente conforme a área massa aumenta. Nós podemos observar uma relação proporcional entre o crescimento da excentricidade e o aumento da relação área-massa. Já quando desconsideramos o efeito da pressão de radiação solar e geramos essa figura B, é possível observar que não ocorre uma variação significativa na excentricidade. E isso também não depende da área-massa do objeto. Nessa figura, temos a posição do perigeu ao longo do tempo. Nessa linha vermelha é representada a altitude da superfície da Terra, onde nós podemos observar que a posição do perigeu diminui bastante conforme a área-massa se aproxima, né, da superfície da Terra, conforme a área-massa aumenta. Para a área-massa de 45, podemos observar aqui na cor rosa que esse objeto se aproxima bastante da região da superfície da Terra. Isso não ocorre quando desconsideramos
o efeito da pressão de radiação solar, na figura B. O raio posição do perigeu permanece estável nas suas condições iniciais. Temos também, nessa figura A posição do perigeu através do tempo, considerando todas as perturbações, e na figura B, desconsiderando o efeito J2. E como podemos observar, na figura A, o efeito J2, ele favorece para uma área-massa de 45, para que esse objeto, em cerca de 8 anos, atinja a superfície da Terra. Isso não ocorre na figura B, desconsiderando o efeito do J2. Também, fazendo um estudo da inclinação, como se comporta, podemos observar que a inclinação varia bastante, considerando na figura A apenas o efeito da pressão de radiação solar, enquanto, quando desconsideramos o efeito da pressão de radiação do PRS na figura B, temos uma variação na inclinação, mas essa variação na inclinação ela não varia conforme, não muda conforme a relação área-massa. Podemos observar que todas as cores permanecem. Ahí vemos cómo na las mesma linha. simulaciones van variando en diferentes... Nessa parte, nós vamos estudar a dinâmica de dois detritos reais, que é o Titã 3C-AG e o LU-CH-G. Eles diferem apenas nas suas inclinações. O Titã tem uma inclinação um pouco menor, considerando todas as perturbações. Temos aqui nessas primeiras figuras a excentricidade através do tempo para esses dois objetos. Nós podemos observar que permanece a proporção entre o crescimento da excentricidade e uma maior relação área-massa para ambos os objetos. Também, para a posição do perigeu, ele se aproxima cada vez mais da superfície da Terra, conforme a relação área-massa aumenta para ambos os objetos. Apenas na inclinação que nós podemos observar um efeito um pouco diferente, por conta da condição inicial da inclinação ser menor para a figura A e ter uma inclinação maior inicial na figura B. Podemos observar aqui, na figura B, a inclinação, mesmo para uma área-massa menor, área-massa 10, a inclinação varia bastante, em comparação, por exemplo, para uma área-massa 30, onde a inclinação permaneceu relativamente estável, variando apenas 2 graus aqui, mais ou menos. E esse é um efeito interessante também, que pode ser mais explorado. Por exemplo, para fazer uma mudança na inclinação desse objeto, para retirar esse objeto, por exemplo, de uma rota de colisão com outro satélite. Entonces, eso es lo que viene explicando acá. Nessa parte, nós estudamos também a possibilidade de utilizar essas perturbações para realocar um objeto que esteja em uma órbita geoestacionária para uma órbita cemitério, próxima à região geoestacionária. Como podemos observar, para valores de área-massa um pouco menores do que já havíamos visto, para esses dois objetos, para a figura B, nós podemos observar que com área-massa de cerca de 0,4, esse objeto, em cerca de 6 meses, atinge a altitude da órbita cemitério. Isso para um valor de área-massa muito menor do que já havíamos visto. Dessa forma, podemos observar que é possível utilizar essas perturbações, esses efeitos naturais, para elevar a altitude desse objeto. De diferentes científicos investigadores. Então, nossas conclusões preliminares é que o ocupamento de uma vela solar a um detrito espacial amplifica a excentricidade orbital e faz com que esse detrito se aproxime cada vez mais da superfície da Terra, para que esse detrito seja incinerado pela camada atmosférica.
Também é possível explorar esses efeitos das perturbações sob a inclinação, para provocar desvios de trajetória de detritos que estejam em rota de colisão com outro objeto. E a análise feita nesse trabalho pode contribuir com a escolha da relação área-massa para projetos de vela solar, nesse tipo de aplicação para desorbitização. As perturbações utilizadas nesse modelo podem ser exploradas também para manobrar um detrito para uma órbita cemitério próxima à região geoestacionária, utilizando velas solares de dimensões muito menores. Nessa parte, iremos mostrar também um trabalho recente, que é um mapa de cores que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Onde esse objeto é um estágio de foguete que está em órbita da Terra, e ele tá na órbita geoestacionária. Tem uma excentricidade muito pequena e uma inclinação de 6,2 graus, essa figura foi gerada para uma área-massa de 25. Como podemos observar, temos aqui nessa coluna de cores a amplitude da variação da excentricidade, no eixo Y a longitude do nodo ascendente e no eixo X o argumento do perigeu. Podemos observar que existe algumas regiões onde a combinação de longitude e argumento do perigeu proporciona uma maior amplitude na excentricidade, como, por exemplo, para a longitude próxima a zero e argumento próximo a 180. Obtemos o máximo de variação na excentricidade dessa órbita. Mas podemos notar aqui, mesmo para outras combinações, a variação na excentricidade já é bastante significativa quando consideramos uma área-massa 25. Para esse objeto localizado também, que também é um corpo de foguete, também localizado na órbita geoestacionária, apenas com a inclinação maior e a excentricidade um pouco maior também, podemos observar novamente, de forma um pouco menos uniforme, regiões onde a combinação de longitude e argumento provoca um pico na variação dessa amplitude da excentricidade. Como podemos observar aqui, próximo entre variação da excentricidade com a longitude próxima a zero e o argumento entre 240 a 300. Para esse objeto, que é um detrito espacial, também localizado na órbita geoestacionária, e com uma excentricidade intermediária em comparação àqueles dois detritos objetos anteriores e uma inclinação também intermediária. Para a mesma área-massa, nós podemos observar novamente regiões onde a excentricidade, onde essa combinação de longitude e argumento provoca um pico na variação da excentricidade. Espaços críticos que está mostrando. Referências. E obrigado pela atenção de todos. Valeu, obrigado. Muito interessante o trabalho. Deixa aberto aí para perguntas. Ô, Jackson, muito bom. Uma coincidência tremenda. Eu estudei esse problema de devecção há muitos anos atrás, que nem era nascido ainda. E apresentei num COSPAR, onde eu fiz qual seria a influência dessa ressonância. Bueno, ya están haciendo preguntas. Balão que estava na época, era chamado Eco 5, era tinha 100 metros lá de área, pesava 1 quilo, tá certo? Então, na hora, qual seria? Extremamente grande. A área-massa é muito grande. E também no satélite chamado no Vanguard 2 também. Muito bom. Gostei de ver essa. Só que eu fiz isso sem recursos computacionais, né? E só de curiosidade. Eu fiz utilizando, na época, um potente 1130 com quase 70K de memória, né? Eu tinha que fazer toda essa multiplicação de forma analítica.
Agora, o que foi mais impressionante que tinha um professor da FEC chamado Cornetti, que conseguiu calcular 1.300 termos do produto de série de Fourier na mão. Esse foi o trabalho dele, fez isso daí. 1.300 termos. Com coisa da boca, esse produto aí. Levando em consideração a sombra disso aí. Considera a pressão de radiação e mais a sombra. Mais a sombra ainda. Mais a sombra ainda. Nosso trabalho a gente não considera a sombra, não. Muito bom, viu? E sobre essa questão lá do distrito lá do Feijão, também tem impressão, provavelmente o orientador sabe disso, teve um orientado da Cláudia, lá da UFABC, que tem um trabalho, que fez uma tese de mestrado sobre, utilizando lá alguns desses distritos também. Então, ele deve conhecer isso daí, então dá uma olhadinha nisso. Muito bom, Jacques, tá bom. Então, certo. Obrigado. Integração numérica antes usava alunos, né? Você põe os alunos em fila, um fazia uma multiplicação, passava para o outro fazia a soma. É o que fazia o Laplace. Sim, não. Aquele Stromberg também, um famoso que calculou trajetória no problema restrito, isso não é piada, era assim mesmo que eles faziam. Eles colocavam uma espécie de sala de aula de aluno com várias filas, assim, e um fazia uma conta e passava para o outro, cada um se especializava numa conta. É sério. Ele conferia no final, né? Ele conferia. Assim, Aí estão mas eles sobre os métodos de integração. Escravos, não, como é que chama isso? Chama aluno de pós-graduação, não é isso? Isso. Professor Vilhena, o aluno da Cláudia, eu não conheço a dissertação dele de mestrado, mas, no caso, esses alunos escolheram o detrito, eu passei o site, eles pegaram os dados do detrito no site de forma genérica, né? Escolheram lá alguns detritos, e pedi para elas escolherem os detritos na região gel, né? Se for o mesmo detrito do aluno da Cláudia, foi uma mera coincidência. Agora, esse aluno da Cláudia, eu agora recentemente, esse último mês, aí eu avaliei o trabalho de conclusão dele, de curso, né? E, aí ele considera agora, não sei se na dissertação também foi assim, mas é um balão, né? No lugar de uma vela solar, ele está usando um balão. E o efeito da sombra e o arrasto atmosférico, quem vai implementar agora esses novos efeitos vai ser o Leandro aí do INPE, né? Que bom. Tem mais algum comentário, pessoal? Mais alguma questão aí para o Jacques? Boa tarde a todos. Parabéns, Jackson, pelo trabalho. Eu dei uma lida no seu TCC rapidamente, o Jean me mandou. Trabalho que interessa a gente. Não estou com a câmera ligada, desculpa. Tá dando para... ok. Apareceu. Chegou do espaço. Então, é um trabalho muito interessante e a apresentação foi boa, demonstra que você conhece, né? É um trabalho finalizado e dentro das perspectivas aí, o que você tem interesse de que você acha que seria o seu interesse de avançar ou você pretende mudar alguma coisa aí na continuidade do trabalho? Isso eu me interessei. E depois, se você também puder comentar, na verdade seria uma sugestão, na hora que você está apresentando, talvez, vamos inverter então, deixa eu fazer a sugestão primeiro, depois eu respondo a pergunta. Volta naqueles gráficos que você estava mostrando sobre, antes dessas figuras de cores, só uma sugestão, por exemplo, qualquer uma dessas. Na hora que você, por exemplo, é bem interessante, você colocou aí vários casos de razão área-massa, né? É muito interessante ver a variação da evolução conforme cada caso. Uma sugestão que eu daria... Oi, pode falar. Não, pode falar, pode continuar, porque cortou rapidamente. Sim. Uma sugestão é que, talvez, para quem não está acostumado a trabalhar com o tema, seria bacana se você pudesse, nesses casos que você escolheu para plotar, dar uma noção na prática de como que seria essas velas, né? A pessoa consegue ter uma noção de quanto que a geometria, né, ou a concentração de massa, pode fazer, porque a razão 0.012, né? Então você tem ali, numericamente, uma massa com uma razão ali em relação à área. Aí, por exemplo, ali é 45. Então, numericamente, a área é 45 vezes maior que a massa.
Então, se você tem ali 100 quilogramas, tem uma área de 4.500 metros, metros, né? É uma área bem grande, né? E isso aí ajuda a pessoa também a depois bolar perguntas como do tipo, quão feasible, como é que é? Seria? Factível. Factível, isso. Factível seria a aplicação. E qual desses casos é o mais próximo que a gente tende com a tecnologia atual já está aplicando? Entendeu? Essa é uma sugestão. Se você achar que é válida, você pode adicionar isso depois nas suas próximas apresentações e tudo mais. Agora tem aquela pergunta que eu tinha feito, né? Em relação a tudo isso, o que você acha aí que chamou mais atenção do seu trabalho e o que você pretenderia dar direção para ele? Exatamente. Como o Jean falou, a gente ainda não considera o efeito do sombreamento, nem da pressão para a órbita geoestacionária. O arrasto atmosférico ele não faz uma grande diferença, só que trabalhando com a órbita leve, a órbita baixa, o arrasto atmosférico ele já deve ser considerado. Então, no futuro, eu acredito que a ideia seria entender mais, adicionando esse efeito e essas perturbações, entender melhor a dinâmica, se realmente esses efeitos, como que se comporta, né, diante dessas outras dinâmicas. A gente imagina que para a órbita baixa, o arrasto ele vai acabar fazendo com que esse objeto recaia mais rápido, né? Mas aí a gente precisa ter isso de forma mais visual. E é uma área que é bastante interessante. Eu gosto bastante de entender a mecânica celeste, né? Que é a nossa área de trabalho. Acho bastante interessante. Principalmente com essas aplicações assim, e como eu sou da área de engenharia, então a gente também acaba visualizando bem a questão da aplicação, da eficiência do modelo. Certo, eu tenho uma outra pergunta. Vocês comentaram aqui da questão da função sombra. Teoricamente, ela estaria... Se você está numa órbita ali polar, por exemplo, terminadora, né? Você vai estar perpendicular à linha do Sol, você está recebendo o Sol o tempo todo. Se você está numa órbita ali equatorial, metade do tempo você está atrás da Terra, metade do tempo você está recebendo luz solar. Dentro disso, vocês acreditam que quão fundamental vocês acreditam que seria talvez a necessidade de incluir a modelagem do efeito sombra, né? Nesse momento que você passa atrás da Terra, para órbitas que você, por exemplo, equatoriais, quão é fundamental vocês acham? E para qual altitude, se vocês chegaram a fazer o cálculo, que seria essa necessidade mais aparente? Sim, não, nós não começamos ainda essa parte, não. Não sei se já começou a discutir com isso com o Leandro, né? Mas no meu caso, a gente ainda não chegamos a progredir nessa questão do sombreamento. Porque também a gente começamos a explorar também a questão da ressonância de advecção. Começamos também a fazer alguns estudos baseados nisso, e essa parte do TCC, a gente queremos avançar publicando um artigo. Certo. Não sei se o Jean tem alguma coisa para comentar. É isso, Josué. Então, na literatura, você tem lá algumas informações para algumas órbitas em que a pressão, o efeito da sombra não faz efeito nenhum, né? Porém, tem outros casos que sim, vai fazer efeito. Mas, mesmo assim, como a gente vai descer com esse objeto, mesmo sendo muito perigoso fazer essa descida, né? Como a gente vai descer esse objeto, de qualquer forma, ele vai estar em órbita mais baixa da Terra, e aí vai passar, o efeito sombra vai ser mais considerável, né? Então, aí já, provavelmente, já vai dar alguma alteração na dinâmica, né? Seja importante, mas já tem, sim, alguns trabalhos que trazem algumas informações a respeito disso, né? Algum ponto que não pode ser desprezado, né? Como a órbita geoestacionária mesmo, é muito comum ser desprezada a função sombra, né?
mas de qualquer forma, como a gente conseguiu um modelo completo, melhor ainda que a gente pode fazer essa análise, essa descida, né, outras regiões que vai entrar realmente, o objeto vai ficar um certo tempo na sombra, né, então isso deve ser levado em conta. Esse estudo, que provavelmente vai fazer, vai ser o Leandro do INPE, né. O Jacques, ele tem interesse em ir para a FEG, fazer o mestrado na FEG, e aí, claro, a gente vai dentro de detritos, a gente vai depois que o que Leandro for desenvolvendo, o Jacques vai tomar uma outra abordagem, né? Isso aí é possível fazer isso daí. Como o Jacques falou, ele não foi para a questão sombra, né? Ele veio agora, eu indiquei para a gente fazer esse estudo da ressonância de evecção, né? Eu achei bastante interessante, aí eu passei essa parte para ele dar uma estudadinha, então ele não foi para a questão da sombra, né? Ele foi para a ressonância de evecção. Mas vamos ver. Esse termo, né? Esse termo aí da ressonância de evecção, acho que sempre vale a pena dar sempre uma revisãozinha, porque sempre tem gente nova e tem outros nomes, né? Depende. Tem os, por exemplo, vou falar da né, ressonância de Cosile, Dovre, aquelas coisas, né? Método de Ori, método de Lee-Depri, aí você fica aquelas coisas. Alguns são equivalentes, são a mesma coisa, mas terminologia diferente. Aí, uma vez ou outra, às vezes eu posso acabar me perdendo, mas obrigado pelas informações e desejo sucesso para o trabalho de vocês, tem bastante coisa para fazer. Só mais uma coisinha, Josué, que você falou da relação área-massa, no caso a gente pegou esse valor até 45, né, que aparece na literatura, né, então em alguns trabalhos já trazem essa razão área-massa, aí, claro, tem que ir para essa parte da tecnologia, onde é possível, tal, onde é factível, mas em vários artigos na literatura, publicados em revistas importantes aí, você tem trabalhos com essas áreas-massa, né, porém a gente vem fazendo estudo, como você viu do mapa lá, né, tentando pegar condições iniciais ainda mais sensíveis, de forma que a gente está reduzindo esse parâmetro. Como você viu lá nos mapas, são estudos mais novos, no caso, o Thiago está aqui, também fez aquelas simulações do mapa. Essas simulações mais novas, a gente já considerou lá, você vê a área massa 25, né? Então, a gente consegue regiões do par ordenado, se você direcionar a vela para um argumento perigeu e longitudinal ascendente, você já tem uma ampliação da excentricidade. Então, por isso a gente conseguiu já reduzir a área massa até 25, né? Então, esses estudos, essa busca de condições iniciais, você pode movimentar a vela para que as perturbações naturais façam com que o objeto decaia mais rápido. Então, a gente vai em busca disso para reduzir essa questão da área-massa. No caso aí da Terra, uma altitude tão grande, o J2 meio que deve ser o suficiente, né? Para esse caso aí. Porque esse mapa mostra essa sensibilidade em relação a esses ângulos, o argumento do pericêntrio e o longitudinal descendente, que para um caso em que você tenha lá os tesserais, C22, C31, C32, aí começa a valer bastante. Por exemplo, uma simulação tão alta, né, 47 mil quilômetros, isso. Acho que o J2 deve ser... Não sei se vocês fizeram um teste de incluir alguma coisa a mais, mas o J2 deve ser bem dominante, então deve estar uma boa precisão aí. E foi bom que você comentou, né, que o modelo é completo, né? Então não é modelo com média. Não. O modelo completo, que eu quis dizer, no sentido de a gente incluir perturbações. Nosso modelo é de média simples, né? Ok. Por exemplo, eu vou passar para a Maísa daqui a pouquinho, só um minutinho, Maísa. Só destacando que, naquele estudo que Jacques fez agora da ressonância de evecção, para ficar um modelo mais simples, que ali você vê que é um estudo analítico, né? Para isolar aquele coeficiente, isolar a excentricidade, é tudo analítico ali, né? Então, foi o que foi feito. O modelo de pressão de radiação que eu estou trabalhando agora, o mais atual, eu fiz a excentricidade da Terra em torno do Sol igual a zero, eu zerei, para ficar um caso circular, e aí a equação é mais compacta, ficou melhor para fazer aquele estudo analítico. Mas agora eu estou trabalhando com a equação de pressão de radiação solar, o modelo já está um pouco melhor do que esse que Jacques usou no TCC, tá? Já esses mapas, não, esses mapas já estão usando com esse no modelo de pressão de radiação solar mais novo. Mas é um modelo de média simples. Certo. Obrigado. Eu vou deixar a Maísa falar. Porque aqui também precisa sair. Não, tudo bem, mas podem continuar, porque o link está com o Jean, que eu tenho uma reunião às 17 e já estão me chamando. Toda semana eu entro atrasado, desculpa. Eu não consigo ver a do Alan, desculpa, Alan, mas o pessoal aí vê e discute aí com vocês. Tranquilo, eu te mando e-mail. Beleza, então. Eu vou precisar sair, então, para entrar na outra. Obrigado a todos. Então, desculpa. Até mais. Obrigado aí, Josué.
Então, Maísa, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Parabéns, meninos, parabéns, Jackson e Jean, pelo trabalho, bem interessante. Bem Obrigado, obrigado. Eu fiquei curiosa para ver detalhes de como vocês incluem as perturbações, né? Quer dizer, por exemplo, a pressão de radiação solar, eu imagino que vocês estão usando o modelo de bola de canhão, é isso mesmo? Aquele cannonball? Quer dizer, vocês não calculam aquele produto escalar do vetor de incidência da pressão de radiação com o vetor normal do plano da vela? Isso, faz a vela sempre perpendicular à linha do Sol, né? Perfeito. Está sempre incidindo, né? Bola de canhão, tá certo. E a outra dúvida é como vocês incluíram o efeito do terceiro corpo, tipo assim, o Sol, ele tem um movimento de fato, quer dizer, tem uma dependência com o tempo no movimento do Sol? Tem, porque o modelo de média simples, né? Então, você tem o movimento médio do Sol, então, da Terra em torno do Sol, né? Girando, então, em função do tempo, sim. No modelo de dupla média, isso já não iria acontecer, né? Mas é modelo de média simples. Ou seja, a anomalia média do Sol não é desprezada. Tá, mas tipo, a distância vela-Sol é constante ou depende do... Quer dizer, não é essa pergunta que eu queria fazer. Ok. Como é que vocês calculam a distância entre a vela e o Sol? É isso, a distância da vela Sol, já que eu colocou uma figurinha, deixa eu... Só um minutinho, pode... Bien, daqui a pouco... Mas também, se quiser, Jean, depois manda, sei lá, alguma coisa do trabalho, a gente só olha as equações, é mais curiosidade mesmo. Para poder... Já que você pode parar a apresentação um pouquinho, por favor? Sim, sim. Já parei. Tá, obrigado. Ok, estão... Agora foi, né? Pronto, vamos lá. Então, o modelo nós estamos utilizando a pressão de radiação solar, né? É baseado num trabalho que eu fiz com a Tresaco e Elipe, né? Sendo que lá nesse trabalho a gente aplicou para Mercúrio e era o caso de média dupla. Mas, depois de alguns estudos, eu vi na literatura que o modelo de média simples, né? Ele era bastante importante, eu fui analisar e realmente é o termo dominante, né? Tem um termo dominante que não aparece no modelo dupla média. Então, eu fiz aqui uma complementação do modelo que eu fiz com a Elipe e o Tresaco, em que é o modelo da pressão de radiação solar, dado por essa expressão aqui, né, que é inverso ao quadrado da distância, a relação área-massa está dentro desse beta, né? Claro, então, aqui você tem a vela, né? Que está mostrando a distância aqui, vela-Sol, né? E a distância da Terra ao Sol, né? O Sol está aqui com o perturbador, então você tem aí a vela girando aqui em torno da Terra. Então, a gente faz esse desenvolvimento desse potencial perturbador aqui em função do polinômio de Legendre. Aí, no caso, você tem até a segunda ordem, e, no caso, o termo de primeira ordem ele é dominante. Foi percebido isso. Então, é esse modelo que a gente considera para a pressão de radiação solar. Eu não sei se é bem o que você falou lá. Eu não usava e o R-Sol... E o R-Sol... No beta, não, que entra, aquele coeficiente da pressão de radiação se varia com a distância, é isso que está perguntando? É isso, ele está aqui dentro desse beta também, o fluxo de radiação... Deixa eu ver, está aqui, ó, esse pezinho, né? Ele está dentro do beta. Está aqui o signo estrela, o beta, esse daqui. Então, tem um fluxo solar... A velocidade da luz, esse fluxo, a incidência solar está aqui dentro, tudo aqui dentro desse beta, né? Tá uma distância do Terra-Sol, esse ρ aqui é 1, no caso de unidade astronômica, né? Então, você tem a distância da Terra ao Sol, uma unidade astronômica, então você consegue calcular esse parâmetro aqui, que aparece cá no beta. Então, tá tudo aqui dentro, essa questão, né? Então, você considera esse fluxo de distância Terra-Sol, e no caso, para Mercúrio, quando a gente fez, a gente teve que incluir esse termo aqui, que não tem lá no McInnes, a gente incluiu isso daqui explicitamente, pelo menos, porque Mercúrio já não estava a uma distância astronômica da Terra, como é feito o modelo lá no McInnes. Ah, beleza. Obrigado, Jean. Obrigado, valeu. Por nada. Valeu.
E aí tem o efeito gravitacional também, né? Também isso tem. Tá separado, né? Sim. Do Tá Sol e vendo? da Lua, né? Tá, essa é a minha pergunta. Como é que vocês incluem isso? Porque tem uma dependência temporal aí, né? Claro. Isso. Não, Depende de data, depende de tal, outro tá. a dependência temporal que você fala do movimento médio da Terra em torno do Sol, né? É a época que vocês tiram média, né? Tá certo. Não, então, mas tem a dependência do tempo na anomalia média, sim, viu? É NT, né? Tem a dependência do tempo. Mas como a gente está integrando no sistema de equações planetárias de Lagrange, essa dependência explícita do tempo não tem problema. A gente integra isso aí numericamente, isso aí não tem problema não, né? Ah, tá ótimo. Mas tem. Se vocês me permitem um breve comentário, Sim. quando se faz um modelo de média simples, que é o caso que o professor Jean e o Jackson fizeram e eu também estou fazendo, o único grau de liberdade que é removido nas expressões do potencial perturbador é a anomalia média amigos, do detrito com a vela. interesante, Os graus de liberdade associados ao gracias, movimento dos dois me corpos parece que perturbadores todavía no siguen los modelo, que são o Sol e a Lua, eles les agradezco permanecem. por Então, acompañarnos ainda nesse modelo, a en gente esta considera oportunidad o movimento y dos dois pues corpos perturbadores sobre esse sistema que é o objeto com vela em nos torno da sirvió de Terra. mucho, espero que Perfeito. les haya servido de mucho. Posso fazer um comentário para somar nisso? Sim. Comentar Então, sobre que isso é aqui importante e que o Leandro comentou, mas explicando algunos porque detalles sobre ainda algunas tem bases espaciales y os outros sistemas de ángulos ainda vão estar confrontación, variando, eles podem variar algunas dependendo das perturbações estabilidades, que você algunos está como podrían analisando. O único que a comportarse gente tanto não en vai los estar variando é esse que espaciales, foi eliminado pela média. también No dependiendo de entanto, la radiación, para del estudos que tiempo você necessita de y alta sistemas precisão, orbitales. você necessita de ¿No? fazer uma correção Y nas para mayor condições iniciais consulta, se no seu también estudo les isso for dejaré un link fundamental. Porque de algunos autores qualquer de las que hablan ellos dessas y variáveis también para que ustedes que puedan você seguir escolher en um las pouquinho investigaciones si diferente, desea por causa da continuar. média, impacta Ok. nas condições iniciais de todos os outros numa órbita osciladora. Se o seu Bueno, aquí interesse ya for es fazer um una estudo parte de discusión oscilador, que viene então você vai realizando, ter me que gustaría aplicar comentar, técnicas de pero parece correção que de ya elementos cerraron médios las posiciones para y elementos pues osciladores. Nesse caso, ya comentaremos. como essas correções são pequenas em relação ao interesse desse estudo, eu acredito que não faz muita diferença. Por exemplo, o Aaron Rosengren, ele trabalha com alta precisão, então ele coloca um monte de forças, ressonância, terceiro corpo do Sol, da Lua, perturbações de várias ordens do potencial gravitacional da Terra, porque ele precisa de alta precisão para predizer com precisão regiões em que o detrito espacial retorna, ou ele escapa, um monte de coisa que ele faz lá. Mas é porque o estudo dele requer essa alta precisão. Inclusive foi citado no artigo da Nature, porque dependendo do tamanho de precisão que vocês conseguem, no caso do estudo dele, que ele tinha publicado na Celestial Mechanics, lá no artigo da Nature menciona que, dependendo de 15 minutos da janela de lançamento, esse detrito, esse pedaço do foguete que lançou, ele reentra em poucos meses ou demora anos, em função das condições iniciais. Para esse tipo de estudo, aí você não pode contar com a média. Mas no caso deles aí, uma coisa, você tem ali, acho que uma órbita com muita alta altitude, por exemplo, é um exemplo, não que outros casos não sirva, tem que ver cada caso. Aí eu acho que a posição inicial não influencia tanto, porque o erro na correção da condição inicial qualitativamente não vai afetar muito no resultado final, que é qualitativo, Ok. Obrigadão. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito bom. Obrigado também, Maísa. Alguém mais gostaria de comentar? O Diogo levantou a mão. Opa, desculpa. Mas ele já respondeu Diogo. a pergunta que eu ia fazer, então não há necessidade. Desculpa, Diogo, eu com essa mania de responder as perguntas. Ok, então, Diogo agora está encarregado de verificar o próximo. O próximo é o Alan. Alan, né? Então, ok. Isso. Obrigado. Então, Alan, fica à vontade. Vou parar aqui.
Obrigado, Jackson. Obrigado. Novamente, obrigado a todos. Obrigado, Josué. Eu que agradeço, Josué. Parabéns. Ya. Entonces ya pasaron ahí y pues dejamos. Ok, amigos, cuídense mucho. Eu não estou escutando o Alan. Ya. Y ok. Aí. Agora sim. Cuídense bastante y chao. Parece que está muy oscuro.